Hoje eu conversei com a prof. Letícia sobre inventário e regime de bens. Ela tem um caso no tabelionato dela incrível que você precisa ouvir para tirar suas conclusões. Antes de você assistir essa live, dá um like aí, dá um like para ela circular. E se você não está inscrito, se inscreve no meu canal do YouTube, que tem muito conteúdo para você. Bora estudar? Mas hoje a gente vai falar sobre regime de bens e inventário. Se tu tá com um caso difícil, Bah. que é o cartório, Eu tô ó, viu com. como a gaúcha, viu? Esse é um gaúcho de Bah. São Paulo. Bah! Olha aí. É mineiro, né? Mineiro gaúcho que mora em São Paulo. Não, o É o bar já convívio. entrou já. É o O bar convívio. é o convívio com os meus gaúchos. Eu tô com um caso que não era para ser difícil, mas eu falei, eu vou levar para live, porque isso acontece muito, muito. Assim, é um negócio de meu pai doou para mim, mas na hora de fazer a escritura não fez doação e não observou o regime de bens e a pessoa casou e separou e faleceu e teve outra família e agora querem vender o imóvel e esse imóvel está todo irregular. Aí você conta que está irregular, imagina, meu pai fez tudo certinho para mim quando eu falei, não, mas não fez. Vamos começar do início, né? É. Antes a gente falar de inventário e de regime de bens, é importante a gente saber que a gente sempre fala para os nossos alunos para analisar uma matrícula e encontrar qual foi o título aquisitivo daquele imóvel. E por quê, né? Porque eu tô com a seguinte matrícula. Eu tô com uma matrícula que foi feita uma escritura pública de compra e venda bipartida e que ficou, então, a nua propriedade para 2 filhos e o usufruto para o pai. Isso em 1999. Só que o que aconteceu? Na compra e venda, a gente sabe que não precisa dos cônjuges dos compradores assinarem, porque o regime de bens é que irá comunicar, então, a depender do regime de bens, adquirirá a propriedade aquele cônjuge do comprador. Só que o que o pai tinha falado para os filhos? E isso provavelmente era assim, eu vou doar esse imóvel para vocês. Então ele fez um compromisso de compra e venda e na hora de passar a escritura, ao invés de passar a escritura para ele e fazer a doação para os filhos, o que ele fez? Não, vamos economizar. Vamos fazer uma compra e venda bipartida. Eu pago tudo. Eu pago e fica como se vocês tivessem comprado a nua propriedade e eu comprado o usufruto. Só que nessa... Entendi. Já começou aí errado. Então ele foi comprar de um terceiro, mas para não botar no nome dele e depois passar para os filhos e guardar o usufruto, ele já fez direto para os filhos a nova propriedade e para ele o usufruto. Muito bom. E nessa época, vou dar um nome fictício aqui. A Cristina, que era a filha dele, ela já era casada no regime da comunhão parcial de bens com o Antônio, mas eles estavam separados, brigadinhos, há uns 6 meses. E ele não foi no cartório, óbvio que não. Quem que assinou a escritura de compra e venda? O pai, os 2 filhos e o vendedor. Um dos filhos era essa Cristina. Uma das filhas é essa Cristina. Então a Cristina adquiriu a nova propriedade, ainda casada, mas separada de fato pelo regime da parcial de bens. Nem era uma separação de fato, sabe? Eles estavam brigados. Era uma briguinha. Era uma desavença. Só era um que... tempo, era um tempo. Isso, era um tempo. Era um tempo. Era um vale night mais extenso. Isso. 6 meses. 6 meses. 6 meses, E aí registraram. E o que isso sempre ficou na cabeça deles, assim? O papai deu a casa pra gente. Não, eu recebi essa casa do pai. Todo mundo fala que quando recebe imóvel, bens do pai, não comunica. Eu recebi do meu pai, eu recebi do meu pai. Recebi do meu pai. Só que esse recebi do meu pai, na verdade, era uma compra e venda.
E aí o que aconteceu? Nesses Vale Nights da vida, a Cristina, em 2010, então veja, isso foi em 99. Foi um Vale Em do... Night longo. Foi assim, vai e volta, nananana, tá? Ela falou, não, mas a gente sempre, eu já sabia nessa época que eu não ia ficar com ele, e ele já sabia que esse imóvel era meu, porque eu ganhei do meu pai, eu ganhei do meu pai. Aí, se eu ganhei do meu pai, eu falei, deixa eu ver essa matrícula, né? Porque o que aconteceu? Em 2010, ela se divorciou. Oficialmente. Oficialmente. E constou Eles tiveram 2 filhos. Na constância do casamento, eles adquiriram mais um imóvel. E aí eles adquiriram mesmo, compra e venda, eles com aquestos onerosamente na constância do casamento. E no divórcio, eles fizeram uma doação para os filhos. Ok. Disseram que tinha um único imóvel, que era... esqueceram desse imóvel do pai. Por quê? Porque o papai doou. O papai doou, não entra na comunhão parcial. Dela é só dela, e ele concorda mentalmente com isso. O pai que deu para ela, ok. O pai que deu para ela. E nesse divórcio, então, eles fizeram uma doação do único imóvel que eles tinham. E o Antônio casou de novo, teve mais um filho e morreu no ano passado. Aí, ano passado, ele morreu ano passado. Ele morreu ano passado, ele deixou bens? Não, não deixou nenhum bem. Deixou um carro, fizeram um inventário judicial. Chevette 82, deixou SLE. um Chevette rebaixado. Isso. Aquele com escapamento comprido. Sabe aquele que rasta no chão, assim? Isso. Às vezes é desse. E fizeram um inventário judicial desse. E aí constou quantos filhos ele tem? 3 filhos, 2 com a Cristina e um com a Maria. Tá bom. Daí agora apareceu a compradora desse imóvel que a Cristina ganhou de papai. E me mostrou. Agora, e aí tá em nome ainda dos dois. Uhum. Ele tá morto, já teve outra mulher e filhos, o imóvel não foi no divórcio, não foi inventariado, não foi nada. Tá lá na matrícula paradinho, esperando alguém desenrolar isso. Exatamente. Aí a hora que a gente pega a matrícula, e eu falo pra coitada, eu virei para a compradora, e a compradora ela sempre faz escritura comigo. E aí eu falei, olha, essa compra e venda não é uma compra e venda. Isso não é uma compra e venda. Falei, tá bem enrolado, vai ter que fazer sobrepartilha. Aí ela, mentira. Falei, pois é, ele falou, já morreu, criou outra família, constituiu outra família. E como é que faz? Eu falei, então, como é que faz que ninguém sabia desse imóvel? Mas ela falou que ela tinha ganhado do pai. Então, o erro começou em 1999, quando o pai, não querendo fazer a escritura para ele e doando, se tivesse feito para ele, e doando para os filhos, de fato, compra e venda, comunica, doação não. Ele poderia colocar, doei para minha filha, que é casada. Pronto, só foi para ela. Exatamente. Mas e no regime da comunhão parcial de bens, as doações não se comunicam. Tá. E não constou em nenhum lugar que ele doou dinheiro para ela comprar. Em 1999? Não. Não, fez uma compra e venda bipartida direto. Então tem lá um registro da nova propriedade Cristina casada com o Antônio e para o outro irmão, né, que comprou a outra parte. Então a nova propriedade está dividida em 2 e ele já falecido tinha usufruto, aí a gente cancelou o usufruto. Mas está lá a Cristina casada com o Antônio. E não tem nada mais na matrícula, nada. Então, olha, eles se divorciaram em 2010. O bem não passou pelo divórcio e nem pelo inventário. Tá. E aquela tese, só é mais demorado, né? De que poderia haver uso capião do direito de partilha. Lembra dessa do STJ? Que ficou... que seriam 15 anos, né? 15 anos. Campeão da partilha. Então, mas ele morreu foi 2010, com 15 não dá. Dá 2025. Ele morreu em 2010.
Não, eles divorciaram em 2010. Se a gente for contar que ela teve em 2010, ela ficou no imóvel, mais 15 anos, da 2025, ainda não dá, vai ter que esperar 2 anos. E se eu contasse no prazo da separação de fato, que ele saiu de casa, aí a tese não se aplica com clareza, né? É que não teve uma separação, pelo que ela me contou, não teve uma separação de fato, assim, por muito tempo. Eles tinham um relacionamento instável. Uma Sabe união assim, vai e instável. volta. É Tá, uma mas união instável. eles compraram um outro bem que foi Uhum. partilhado no divórcio. Esse bem eles compraram depois que eles começaram esse procedimento de separação, assim? Não, esse bem eles compraram em 2000, pelo que eu olhei na matrícula, 2007, mais ou menos. Em 99 deu a separação de fato que Não, voltava mas e não, ia. não tinha separação de fato. Então, se em 2006 eles compraram o imóvel, então eles continuavam se vendo. É só um casamento mais aberto, vamos dizer assim. Instável, é uma união instável. Mas o que aconteceu com esse bem, eles fizeram a doação. Mas na cabeça deles, mas assim, isso nós que tratamos com o pessoal que é mais leigo. Eu falando com eles, eu vi ela, não, meu pai me deu, meu pai doou para mim. Mas a questão foi que não foi doação, não foi doação. Aí eu falei, não, mas não foi doação, vocês fizeram uma compra e venda. Não, mas quando eu assinei a escritura, ele nem foi comigo, porque a gente estava brigado. Eu falei, não precisa. É isso. Aí, Aqui, a as pessoas que não são do direito têm muito boa fé para algumas coisas, né? Eu tenho aqui um encanador que também conserta o ar-condicionado, um rapaz muito simpático. Esses dias ele se divorciou. Daí, como ele presta muito serviço aqui em casa, ele me ligou para a gente conversar sobre o divórcio dele. Eu tenho experiência em divórcio. Bati um papo com ele. E daí ele disse assim, ó, aqui, ó, o seguinte, ó, o imóvel que era do meu pai, isso ela está consciente que é meu, né? Isso a gente não precisa nem fazer nada. Tu sentiu a boa-fé? aham, A boa-fé? ela tá consciente que não. Eu perguntei, como é que está no registro? Né? Essa é a questão, né? Não, porque lá na prefeitura eu já resolvi. Não, calma. Como é Uhum. que está? No registro estava em nome dos dois. É isso. É isso, assim. Não, o pai deu. E isso no pai me deu. Normalmente isso tem acontecido, assim, faz um compromisso de compra e venda, passa para os meus filhos, passa a escritura definitiva em nome dos meus filhos. Você faz uma compra e venda, o filho é casado, vai comunicar. Se o regime for de comunicação, comunhão parcial, comunhão universal, vai comunicar. Essa é a questão de, eles nunca falaram, olha, eles tiveram a oportunidade do divórcio, não, papai me deu. Então não entra no divórcio. Ele faleceu, aí quando ele faleceu já fazia 9 anos que eles tinham se divorciado, ele já tinha outra família. Ninguém, os filhos, nada, ninguém falou sobre esse imóvel. Todo mundo tinha em mente que esse imóvel era só dela e do irmão, porque foi doado pelo pai. Mas nunca teve doação, né? O que teve foi uma compra e venda. Inclusive porque pensa, como é que a pessoa, o terceiro, ia fazer uma escritura de doação para alguém que nem sabe quem é. Não, então faz uma compra e venda bipartida aí, depois a gente resolve. Tá tudo certo. Era muito Ou tá tudo comum. certo. Muito comum no passado. Eu tenho matrículas, assim, compradora. Fulano de tal, 4 anos de idade, absolutamente incapaz, representado por seus pais. Eu tenho matrículas assim antigas, sabe? Aí tu fica, pô, Aqui tem também. é certo que não tinha como fazer essa compra e venda assim, do jeito que foi, né? Alguém doou o dinheiro, mas não aparecia essa doação. Hoje a gente Uhum, sabe que tem que uhum. aparecer a doação para o dinheiro para comprar em nome, né? Mas Inclusive para subrogar, né? Inclusive para fazer a subrogação, que é um tema interessante que a gente também pode tratar agora e que tem aparecido com frequência. A gente não via tanta subrogação, mas conforme o direito foi evoluindo e a gente foi falando sobre isso, sobre essa possibilidade, eu já faço muita escritura de compra e venda que consta a subrogação. Olha, tá comprando com o dinheiro que veio da herança do pai. Então, perfeito. subroga como bem particular, comparece então o cônjuge, o outro. Eu estou de acordo com essa subrogação. De fato, esse dinheiro que comprou tal imóvel veio da herança, ou veio de uma doação, ou veio da venda de um imóvel que já era particular.
e daí faz, então, a subrogação e esse imóvel, mesmo na compra e venda, ainda continua com o regime jurídico de bem particular. Então, a subrogação é importante. Mas isso poucos fazem, tu sabe, né? Poucos fazem, até porque normalmente durante o casamento em si, as pessoas não ficam questionando aonde é meu patrimônio, de onde não é, para não arranjar nenhuma animosidade dentro de casa. Então fica, as pessoas acabam não fazendo. O que é bom quando o tabelião percebe, né, que é uma subrogação e fala, vamos constar assim, mas nem sempre o tabelião sabe, porque ninguém fala, né? Mas a questão da subrogação, nós sabemos que falar sobre regime de bens ainda é espinhoso, que não deveria ser, né? Porque você evita muito mais falando do que escondendo. Mas a questão da subrogação sobre bens particulares era algo que não ter, que um advogado instruindo não tem tanta litigiosidade. Porque ele vai falar, você está comprando com dinheiro que você recebeu de herança do seu pai. A boa-fé diz, todo mundo sabe que dinheiro de herança é bem particular. Então, assim, não era para dar tanto problema. Mas são poucos que fazem, aqui a gente já faz mais, principalmente quando a gente pega o compromisso de compra e venda e a pessoa está solteira. E aí quitou e agora vai passar a escritura pública de compra e venda. Tem que constar. Porque não adianta fazer um compromisso de compra e venda solteiro, quitar o compromisso inteiro, e na hora de passar a escritura, botar casado com fulano e não fazer subrogação, vai comunicar o bem. Ele vai estar na matrícula que é casado com fulano. Então tem que subrogar, que é bem particular, faz a subrogação. E nesse caso nosso não teve subrogação. Nesse caso, a Cristina está casada com o Antônio na matrícula de 1999 e vai ter que fazer sobrepartilha. E o mais interessante, a atual, que no caso foi a segunda esposa, vai ter direito. Que coisa mais boa! Não. Isso foi... Isso foi assim... Sério, essa... eu não pensei nessa hipótese. Não, essa... Tá, deixa eu... Essa foi a hora que a galera quase morreu, que eu falei, então, gente, vai ter que chamar a galera para assinar aqui. Tá. O pai fez aquele ranço dele lá e... Bem bolado. Bem bolado, tudo junto, bem bolado, e passou para a filha o imóvel. Aí a filha era casada na comunhão parcial de bens, ficou como compra e venda, comunicou o bem. O cara ficou num vai e volta sem fim, ninguém sabia nada, mas permaneceu casado. Se divorciou, casou com a outra, não partilhou esse bem no divórcio, casou com a outra em comunhão parcial, morreu. Ficou a viúva, ficou a ex e o bem ficou lá, como se tivesse sido dos dois. Nossa, tá, mas aí se não foi partilhado o bem, ele não teria casado agora na separação obrigatória de bens? Então, em tese sim, né? Só que, como nem lembraram desse bem, a certidão dele está comunhão parcial. Ah, tá. E ele já morreu, inclusive, né? Sim. Fez o inventário dele como comunhão parcial, tudo comunhão parcial. Aí, a teoria é muito bonita, né? Não, ele não fez a partilha, então o regime é separação obrigatória. Aí então vamos retificar, então. O casamento, o inventário, tudo. Ele já tá morto. Então vamos entrar com uma ação judicial para fazer uma retificação, porque o regime não poderia ter sido da comunhão parcial, deveria ter sido da separação obrigatória. E o inventário dele, então, tá todo errado. Então, tem que retificar o inventário. Daí ele nem seria herdeiro em nada, né? Nem a primeira. Mas, assim, teria que retificar o segundo casamento, né? O inventário dele. O inventário dele. Exato. E ela recebeu, porque ele tinha outros bens particulares. Então, assim, e por que a gente está tratando sobre isso? Porque na comunhão parcial, o cônjuge ele é considerado herdeiro nos bens que são particulares. Então, todos os bens que foram adquiridos antes e ele recebeu uma herança, depois que divorciou e casou com essa segunda, ele tinha uma herança, que foi o carrinho. Deixa eu ver. E aí, exatamente. E tinha um dinheiro no banco, tal.
E aí ela entrou como herdeira do Chevette também. Então, por quê? Porque ela era casada na comunhão parcial, ela concorre com com os filhos, com os descendentes, nos bens particulares. E aí vamos fazer a linha do tempo, né? Então, esse bem que ele ganhou do sogro como compra e venda em 1999. Em 2010 ele divorcia e ele casa em 2000 e acho que ele casa em 2015, enfim. Esse bem é particular, né? Porque foi adquirido antes do segundo casamento. Então, a segunda esposa tem direito no bem particular do pai da Cristina, porque ela concorre com os descendentes. E esse bem, essa metade, esse 1/4, né? Porque era metade da metade, então esse 1/4 desse imóvel é dela também. Nossa, então eu tenho uma parte com a viúva, uma parte com a ex? E com 3 filhos, então 1/4, porque ela tinha metade do imóvel. E que a Ele, compradora está metade muito da metade. feliz. A compradora já Não, está tá, morando. A tá compradora bem feliz. já tá morando no imóvel ou Não, não? não, porque a hora que eu contei, eu acho que ela ia morar. Eu falei, não, não. Imagina se ela, por isso, se ela já está morando, né? Não, fechou o negócio, fechou já. Ela virou e falou assim, não. Aí ela falou assim, que era só verbar na matrícula, e aí não dá nada não. Aí eu falei, aham. Aí fiz o orçamento, assim, fiz. Porque daí que eu tenho que ainda tem que ter o advogado, porque aí tem que contratar um advogado, porque vai ter que fazer uma sobrepartilha. Aí falei, ó, tem que contratar um advogado, tem que fazer sobrepartilha, vamos ter que mudar a declaração do ITCMD dele, pode ser que tenha ITCMD para recolher, que não foi recolhido. Ó, mais ou menos aí você vai gastar uns 10 mil reais. Ela, quê? Como assim? Eu falei, Por baixo. mais ou menos, bem baixo. Sabe que Ela, isso é bem comum, né? não, imagina. Situações muito comuns. Esses tempos, eu estava em Natal, se eu não me engano, de barco, andando, e daí eu olhei assim na beira da praia, tinha uma casa. Algum rico construiu uma casa assim perto de uma ilha e tinha um veleiro do lado enferrujado, assim, mas acabado, sabe? Não era veleiro, era um catamarã. Daqueles que, assim, de filme, né? Da Grécia, assim, coisa mais linda. Enferrujado, acabado, né? E a casa assim abandonada também. Eu disse, o que que houve ali, né? E ele disse, não, o cara era um cara super gente boa, legal. O cara teve uma vida bacana, mas casou 2, 3 vezes e coisa. Agora teve os filhos, depois que morreu, não se acertaram com a herança. Então tá tudo abandonado. Ah, tá valendo bastante. Daí tu olha assim uma casa que o cara deve Que ter dó. construído, né, para ter momentos maravilhosos, um barco que ele tinha que botava na água, tá tudo lá, disputa judicial, enferrujando, apodrecendo. E isso é muito comum no Brasil, né? Muito Desvalorizando. Muito. bem, às vezes por birra, né? Um não quer assinar uma coisa, outro. Olha um dado, um conhecimento inútil. Não, não tão inútil, assim. Esses tempos no mestrado, eu estava participando de uma aula que a moça estava apresentando a tese do doutorado dela e era sobre a quem pertence os imóveis no centro de São Paulo. Porque teve toda aquela operação consorciada de Renova Centro, sabe? Do centro de São Paulo, para aqueles prédios que estavam caindo e etc. E fala, tudo especulação imobiliária, isso é tudo gente que compra e não quer vender. Negativo. Mais de 80% são heranças inacabadas, que a galera tá ali na disputa e que não se resolvem e tá lá parado o prédio. Então, assim, mais de 80% dos imóveis do centro expandido de São Paulo são herança em disputa. E uns 10% da igreja, e aí descobriram que o percentual no centro de São Paulo de imóveis para especulação imobiliária é baixíssimo, não dá 5%. O resto, a maior parte é gente que é família que não entra num acordo sobre a herança do pai. Porque às vezes Impressionante. um herdeiro está bem financeiramente E aí? e o outro herdeiro está mal. Então, o que está mal, ele está a fim de vender para ganhar um dinheiro. O que está bem, ou está judiando dele, ou quer comprar a parte dele por um valor que não vale. Não vale, que vale bem menos. Aí eles querem vender para fora, aí o que está bem não quer vender. Então, é uma rixa assim,
Nossa, eu já vi vários É. também. O patrimônio fica lá apodrecendo, ou alguém toma conta. Então, é muito comum no Brasil isso. E essa parte de imóveis irregulares não cai na regularização. Não pensa que a gente vai chegar lá e dizer assim, ah, tu que tem um inventário parado aí há 20 anos, vamos tentar regularizar. Não, não é tão simples, não. Ninguém quer regularizar um troço desse, pelas Não. birras familiares. Uhum. E aí, e nesse caso meu, eu perguntei se vocês têm advogado já da família para falar, para ver e tal. Não, não tem. Eu falei, olha, então vocês encontram um advogado bom, que saiba mexer com a questão de regularização de imóveis. Porque aqui não é uma compra e venda simples e facinha, não. Aqui vai ter que fazer uma sobrepartilha, vai ter que chamar a segunda esposa, o filho, todo mundo vai ter que assinar que eles têm direito de receber. E esse, assim, igual o Prof. lá, tem a possibilidade do uso campeão. Já tem comprador, a moça já tinha fechado o preço, já ia. Ela só não pagou, porque como ela faz muita coisa comigo, ela falou, Letícia, eu só não paguei, porque eu falei, deixa a Letícia dar uma olhada na matrícula. A hora que eu peguei a matrícula, eu falei, dá uma seguradinha, segura um minutinho. Estou com o cheque pronto. Tô com o Eu cheque falei, pronto. não, eu falei, segura, porque isso aqui não é uma compra e venda assim, ah, não, é fácil, faz uma compra e venda, assina todo mundo online, Eu falei, não, O pode cartório está dar. complicando, o cartório está É, complicando. ainda cai em cima de mim, deu problema. Aí eu falei, não, minha filha, pode segurar aí, né? Porque não é só uma compra e venda. E aí até aí fui explicar. Será que vai dar relacionamento entre a ex e a atual também, né? Então, aí assim, o que a gente tentou ali dar aparentemente os irmãos, porque tem um irmão, são dois do primeiro casamento e um do segundo casamento. Como é? Eles se dão bem. Eles se Tá, dão bem. tá. Então, aparentemente, eles vão tentar fazer ali o meio de campo, sabe? Meus Para filhos também assinar. todos se dão. Isso comigo estaria tranquilo, né? É, Que eu sou um homem então. multifamiliar, né? Então meus filhos também se dão. Exato. Então, Assim, então, como eles se. Aí perguntaram, precisa estar todo mundo junto para assinar? Eu falei, não, não precisa. Cada um assina, não precisa nem ver. A nem gente se assina tudo online, é eu e a fulana, e ninguém nem sabe que existe. Ah, mas e se ela quiser um pedaço? Eu falei, aí isso que vocês têm que resolver. Porque direito ela tem, né? Assim, direito. Se a gente for levar em consideração o que foi feito pelo direito, então foi uma compra e venda. O bem era particular, ela é herdeira dele, né? Agora, se a gente for levar na boa fé, na moral, então pode ser que a moral se sobreponha. Então, não, eu sei que aquele imóvel foi o pai que deu para ela. Então, ele mesmo não tinha nenhum direito financeiro sobre o imóvel. Então, eu vou abrir mão. Abrir mão no sentido de não vou entravancar ali o negócio, vou assinar para essa venda ser feita esse entre as abrir mão, pessoas. vamos só fazer uma análise aqui. Abrir mão, uma expressão muito usada e pouco jurídica, né? Pouco jurídica. Não, a O gente está no abrir campo da mão, moral, do mesmo que fez a doação. o abrir mão pode ser renúncia ou cessão, né? Se é cessão, vai gerar tributação. Uhum. Se é renúncia, tem que ver se não tem outros bens, porque não tem como fazer Pode parcial. renunciar, não pode renunciar, já recebeu, já teve inventário. Isso aí. Mas a questão é do tipo, não vou dar problema, né? Deixa eu aproveitar, tem 500 pessoas na live. Se você ainda não conhece a Prof. Letícia, você é novo nesse canal, você está perdendo uma grande oportunidade de conhecer muitos tabeliães aqui nesse canal. A professora Letícia é uma das fundadoras desse Café com Registro de Imóveis. Clica aqui no nome dela e segue ela. Ela é uma das pessoas que em 2021 acordava para fazer live comigo aqui 3 vezes por semana, né? Porque nós tínhamos que enfrentar todos os inimigos do mal. No mínimo. Revezava eu, a Tati, a Yas e o prof, assim, ó, e falava, vamos, agora nós estamos cansados, vamos fazer nós 3. Aliás, tá faltando uma live, nós 4, hein? Vou falar para as gurias. Os velhos tempos, né? Eram boas aquelas lives, né? Porque a gente, na época, estava conquistando a audiência e sofreu ataques de todos os lados, tu lembra? Mas nós seguramos bem, né? O pessoal não aguentou, o pessoal não é fácil aguentar o tranco, né? Não é fácil, prof. Não é fácil aguentar o Café com RI, o programa que 6h37, enquanto 3 anos, nunca atrasou. Isso aí.
Aliás, quem não me conhece, eu já inclusive fui substituta do prof já. No Já fiz café. café sozinha, eu e os convidados. É isso aí. Nossa, preciso voltar de fato, preciso voltar de fato. Ele estava fora, né? Mas a Letícia é professora do curso Registro de Imóveis Descomplicado. Ela é tabeliã em São Paulo. Ela tem um módulo de inventários no curso, divórcio, né? Ela que Compra e ensina. venda, doação. Ela é doutoranda, tabeliã e agora também está na pós-graduação conosco, né? Sim, Daqui a sim. 15 dias tem aula com ela, inclusive. E a gente sempre trouxe casos muito bons aqui para debater e grandes discussões saíram desse canal aqui pela manhã, né? E agora que bom que você está voltando, né? Você pode fazer Sim. uma sequência aí que o pessoal vai gostar Podemos, muito, né? O pessoal que não segue, podemos. sigam a Letícia, que ainda publica, né? Todo dia alguma decisão de São Paulo. Publicava, agora eu vou voltar, né? Tava parada, mas voltarei. Voltarei já publicando nossas Um decisões, eu gosto curso bastante. público para a vida, né? Para a vida. Em um determinado momento, sim, né? Era a última fase, prova oral. Prova oral requer, assim, um foco, bem foco mesmo. Mas acabou, graças a Deus, acabou. Graças a Deus. Agora dá para voltar às outras frentes, né? Todas as nossas outros projetos. Que E dia a conta gente tem comigo. reunião? Que dia a gente tem reunião? Dia quinta? Amanhã, Tu quinta, não me hoje. enrola nessa, hein? Que a última tu me enrolou, hein? Nossa. Ó, Nossa. marca na agenda. Nossa, olha, eu não vou brigar aqui ao vivo. Eu não Qual que é vou. o teu dia mesmo? Eu nem sei, tá na agenda aí? Eu tenho que Claro, olhar a minha. Na minha tá. Olha aqui, ó. Meu Deus. Aqui é a minha agenda. Tá um espetáculo essa agenda. Como que entende? Não atrasa nada. Não atrasa Tá, nada. não, só esquece quando não. Quando tem compromisso feito, tu risca. Compromisso alterado, tu risca também. Ó, E aqui, quando, ó, o e vermelho. quando é um compromisso novo, você risca. Então, Aí ou escreve de seja, você outra cor. risca. De outra Tá. cor. Tá. Então a nossa reunião tá quinta-feira, hein? Tá bom. Quinta-feira. Porque se a outra reunião, tu não me chamou na hora da reunião, Não, né? não. O Ela prof tá não estudando. marcou. Ela tá estudando, você não vai atrapalhar, né? A minha agenda é digital. Ó, o Saulo falou agenda digital. O meu é agenda digital. Mas eu vou. Agora eu marquei, eu vou te chamar. Então Vou chamar. tá combinadíssimo, combinadíssimo. Eu quero agradecer a tua presença no café de manhã, muito bom esse retorno. Show de bola. Sempre é bom. Vamos criar temas, trazer temas, reativar temas. E agora daqui a 15 dias tem aula da pós. Essa semana agora vai ter aquecimento para o evento, né? Onde a gente vai oferecer vagas para o curso no final. E contigo fazendo live de manhã sempre é bom, que dá aquela agitada com o pessoal. Faz uma sequência de temas bacanas que eu vou reservar terça-feira para a gente se divertir de manhã. Tá bom? Tem a mancomunhão e o condomínio, que é ótima a nossa live de mancomunhão e condomínio. Inclusive pergunta do Oral de São Paulo, viu, prof? Qual é a diferença de mancomunhão com condomínio? Sabia? Olha aí. Sério? Aham. Qual é a diferença e quais são os atos que devem ser praticados na matrícula? Várias das perguntas que a gente conversa aqui caíram no concurso oral, na prova oral de São Paulo, agora que acaba hoje. E se você é aluno do curso Registro de Imóveis Descomplicado, pode colocar lá na comunidade secreta algum caso de inventário de família e coloca lá, quero que a prof. Letícia e o prof. Salomão respondam no café. Nós vamos fazer uma triagem e a gente traz para cá daí, né? Boa. Bons temas. De sucessão, divórcio, inventário, compra e venda, doação. Vamos fazer coloca lá, uma série. Marca, depois a Fer me envia e daí eu e a Letícia analisamos durante a semana e no café a gente faz um bate-bola legal sobre um caso prático dos nossos alunos advogados. Show. Pediram um resumo do caso. O resumo do caso é o seguinte, ficou no final, então. No final ficou acertado que os irmãos vão conversar com as esposas, né, que foram as esposas do Antônio, tanto a Cristina quanto a Maria, para que seja feita uma sobrepartilha, que não foi feita no divórcio, para que esse 1/4 do Antônio, que ele tem direito a 1/4, seja dado, então, aos seus herdeiros, que são 3 filhos e a esposa, faz todo o inventário e depois faz a compra e venda para a compradora, que já está com o dinheiro na mão para pagar. Mas, em regra, se seguir isso, vai ser o mais rápido. Se não, daí vai ter que judicializar. Viu?
Ali a Juliana colocou, vou marcar o meu caso. A Juliana tem um caso bem legal. Lá na Paraíba eu encontrei ela. Depois eu vou trazer o caso dela para nós, é legal. Marca lá na comunidade. Bom, Vai abrir caixinha hoje, prof? Vai abrir vou caixinha? abrir Não. caixinha, vou abrir caixinha, vou abrir caixinha. Sigam a prof. Letícia, que ela vai abrir caixinha para ouvir as suas dores hoje, então, hein? Show, vou abrir caixinha, voltar às redes sociais. Isso, boa, boa. Obrigada, Obrigado, prof. prof. Sensacional. Um Conversamos beijo. durante o dia. Beijão, tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau.